O Atlético Mineiro saindo na frente por 2-0, a torcida empurrando, o Mineirão virou um caldeirão, Zaratio teve a chance de fazer o terceiro e o Palmeiras foi e conseguiu um empate no último minuto, deixando claro que o Dudu ainda perdeu uma chance claríssima, hein? Então, o Palmeiras se recuperando, o Palmeiras mais uma vez mostrando que é o time mais forte psicologicamente do futebol brasileiro. É um time que não sente quando sai atrás do placar e é um time, como a gente lembrou ontem, desde o dia 19 de abril de 2019, ou seja, há mais de 3 anos que o Palmeiras não perde fora de casa. E não perder fora de casa na Libertadores, amigo, é muito difícil. Boa tarde, Mauro Betting, Velho Vamp, Fábio Piperno, Vanderlei Nogueira. Mauro Betting, foi um feito heróico do Palmeiras ontem. Foi. E outra pergunta, depois do empate de ontem, o Atlético chega murcho pro próximo jogo? Porque abala o psicológico, você sair 2-0, torcida eufórica e de repente, no último minuto, você nem mesmo a vantagem tem para decidir fora de casa. Boa tarde, pilhado, Jovem Pan. Dá uma murchada, mas assim, murcha pelo que estava acontecendo. Agora, murcho não, até porque é o time do Cuca, é um baita time, é o campeoníssimo do Brasil, da Supercopa, do Copa do Brasil, o campeão brasileiro ainda é tudo isso, né? Porque ainda os torneios não acabaram, embora ele não esteja, como o próprio Palmeiras, na final, seguindo na Copa do Brasil. Mas foi uma atuação, o Galo precisa trabalhar isso animicamente. Foi excelente do Cuca. Há muito tempo o Galo não jogava tão bem como jogou. E olha que a estreia do Cuca foi pavorosa naquela meia hora inicial contra o Inter do Mano Menezes no domingo. Mas o Galo jogou muito bem, não deixou o Palmeiras jogar. Foram duas coisas. O Galo jogou demais no primeiro tempo, 1-0 foi pouco, o Palmeiras jogou de menos. Recomeça o jogo, uma mudança tática do Abel, mal dá tempo, com 1 minuto e 17, o Galo faz 2-0, quase faz 3 com o Zaratio aos 7, e estava muito mais encaminhado para o terceiro gol do que qualquer gol do Palmeiras. Quando aquelas coisas que acontecem com os deuses do futebol, que acaba de fazer um gol contra, 12 minutos depois diminui. Caso do Murilo, e uma cobrança do incansável Scarpa. Como tem jogado, não só na bola parada, o Gustavo Scarpa, e como tem jogado pelo time, recuperando bolas atrás. Aí o jogo segue, acontece algo que já vinha acontecendo com o time do Turco, e claro, acontece com o do Cuca, que é o definhamento físico, mais do que anímico do Atlético. O Atlético vai dando espaço, o Palmeiras, sem jogar um grande jogo, já tinha diminuído, vai buscando ter essa chance impressionante com o Dudu aos 34, e aos 46 e 17, quando parecia que o Palmeiras não conseguiria mais fazer o que fez várias vezes com o Abel, e aqui fala o testemunho de um torcedor. Vendo o jogo, trabalhando na partida e tal, eu falei, pô, não vai acontecer de novo o que tem acontecido direto, né? O Palmeiras não vai fazer um gol de escanteio, alguém vai subir de cabeça, não vai acontecer. E a reação, eu falo como torcedor, algo até que eu publiquei há pouco, e lembrando até o Vanderlei Nogueira, que estava lá naquele jogo em 9 de outubro de 83 no Morumbi, Palmeiras 2, Santos 2, estava 2-1 para o Santos, gol do Lina aos 41, quando aos 46 o Borges bate o escanteio, o Carlos Alberto Borges, a zaga do Santos alivia, vê o Jorginho Putinati, o craque do Palmeiras durante a época da fila, chuta, a bola tá indo para fora, bate no árbitro José de Assis Aragão, encobre o Marola e o Toninho Oliveira e o Palmeiras empata o jogo. E aí eu lembro, eu estava ouvindo o jogo pela Jovem Pan, e quando o Santos fez 2-1, eu desliguei e falei, que saco, né? Aí eu pensei, esse Palmeiras, o Rubens Minelli, ele sempre empata, bate o escanteio, o Luiz Pereira, o Bacharel faz um gol, né? E eu não vou mais ouvir, tô irritado, dessa vez não vai dar certo. Mas 10 minutos depois eu não aguentei, liguei o rádio, tava o Vanderlei Nogueira tentando entrevistar, aliás, entrevistando o Zé de Assis Aragão, tentando explicar, ele explicava que ele tinha feito um gol pro Palmeiras, que a bola bateu nele e entrou. E eu comecei a rir, mais do que celebrar um empate, eu comecei a rir, pô, esse Palmeiras do Minelli é impressionante, né? E ontem eu confesso que a minha sensação, embora sempre com aquela cara de pastel minha, foi mais de sorriso. Eu falei, cara, não é possível. Mas é possível, esse Palmeiras do Abel. Ele está transformando situações impossíveis em algo muito possível. Nem sempre é um time lindo de ver, e ontem de fato não foi, e muito pelo mérito do Galo, mas é um time maravilhoso de torcer. Porque você fala, pô, vai dar uma hora que vai dar. E ontem, de novo, o Palmeiras vai, claro, mais estufado para quarta-feira. Mas precisa jogar muito mais, o Galo jogar muito menos para o Palmeiras passar. Porque aí tem uma outra questão que a gente conversava ontem com o Piperno. Nos pênaltis se complica. Então que o Palmeiras faça o que ele não fez ontem para se classificar, porque o Galo segue muito vivo. Mas foi um jogaço muito melhor do que as outras duas partidas da semifinal do ano passado, por mérito do Galo e pela emoção que tem sido esse Palmeiras. E mais uma vez mostrou, né, Piperno, a importância do Abel Ferreira. Por quê? Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. O primeiro tempo do Palmeiras foi ruim. O Galo poderia ter ampliado a diferença.
teve bola na trave do Ademir, teve chance do Hulk. Duas do Keno sozinho. O Palmeiras não jogou no primeiro tempo. E aí vai pro intervalo e volta um outro Palmeiras. Ou seja, tem a mão do treinador. Tem sim, o Mauro Betti vai se lembrar desse jogo que eu vou citar agora, mas antes eu tenho um recado aqui pro Vamp. O pessoal do figurino falou que você tem que ir lá provar uma roupa de astronauta. Eu não entendi nada. Não entendi também. Pois é, vou pro uma céu. roupa de astronauta pro céu. A lua. Pode ir pro céu sem ser astronauta. Mas não vale a pena. Ô Mauro, teve um jogo naquela fase maravilhosa do Palmeiras de 96 em Novo Horizonte. O Palmeiras estava jogando contra o Novo Horizontino e naquele momento tinha a parada técnica, se chamava parada técnica na época, né? O jogo à noite e tal. Enfim, o Novo Horizontino surpreendeu o Palmeiras, fez 1-0, o Palmeiras empatou, jogo difícil, 1-1, 20 e poucos minutos do primeiro tempo, parada técnica. 3 minutos, o jogo parado e tal. Cada técnico vai dar as suas instruções, o Zé Teixeira de um lado e o Luxemburgo do outro. O primeiro tempo terminou 5-1. O do Palmeiras aproveitava muito bem, porque ele enxergava, porque ele via muito bem o jogo. O Abel viu a sua equipe ser engolida pelo Galo no primeiro tempo, só 1-0, foi um tremendo lucro pro Palmeiras, que finalizou uma vez e só numa bola parada. O Galo finalizou 14 vezes no primeiro tempo, 14-1. O Palmeiras perdeu só de 1-0. E por sinal num pênalti que não precisaria ter cometido. E aí o Palmeiras já volta de uma outra forma. O Palmeiras, no primeiro ataque desse segundo tempo, fez uma jogada interessante com o Scarpa jogando pela direita, coisa que ele não fez no primeiro tempo, e pegou mal na bola, o chute saiu torto, e em seguida o segundo gol do Galo. Mas esse primeiro ataque já mostrava um pouco das digitais do técnico do Palmeiras mexendo na equipe e certamente forçando aquilo que se fala muito hoje em relação ao time do Palmeiras, a tal história da força mental. E o Palmeiras tomou o segundo gol, claro que o Galo na empolgação criou mais uma chance, mas depois disso, o Palmeiras mandou no jogo e me chama a atenção a comemoração do segundo gol. A TV mostra rapidamente o Abel e ele assim para os jogadores e tal, a marca dele. Eu acho que se o jogo fosse hoje, o segundo jogo hoje, amanhã, até pela questão anímica, esse Galo realmente definharia muito. Mas, de qualquer forma, vai ter um jogo de Campeonato Brasileiro no meio, é muito tempo para se recuperar, e o outro, primeiro, do outro lado tem um time que é campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil e dirigido pelo seu maior técnico em todos os tempos. Cuca ganhou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo com esse Galo. Ele é o grande técnico da história do Galo. E ele é um grande técnico com um elenco que ele conhece muito bem e que já está respondendo aí aos incentivos que ele vem aplicando e a própria medicação anímica, porque era um time sonolento, um time sonâmbulo. Agora não é mais. E eu acho que ontem não era, muita gente achou que fosse brincadeira e tal, mas não é não. Se sou o Cuca, veio preparado, inclusive, para forçar um empate. Se o Galo empata com o Palmeiras no tempo normal e leva para a decisão por pênaltis, a pressão ela muda assim abruptamente para o outro lado. O Palmeiras vai ter toneladas nas pernas a cada penalidade que for bater, porque o Palmeiras perdeu 9 das 10 últimas. Isso pesa para o time do Palmeiras. E certamente jogaria contra. E o Cuca, que conhece futebol mais do que todos nós, ele sabe disso melhor do que qualquer um dessas. Mas você jogar pelo empate contra o Palmeiras no Allianz Parque, pra mim é suicídio. Não você vai ficar retrancado contra o Palmeiras no Allianz Parque e o Atlético não sabe jogar retrancado. Não é retrancado, vai jogar mais cauteloso. Ele não precisa sair pra cima do Palmeiras. É claro que isso aí também seria um suicídio. Mas não é, por exemplo, um Galo. Veja, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram os últimos 5 jogos. Esses times são muito parelhos. Rigorosamente, o Palmeiras vive um momento melhor. Coletivamente está mais encaixado hoje. Mas o Palmeiras não é individualmente um time melhor que o Galo. Então o Galo sabe disso também e não vai se atirar todo. Pode jogar com mais cautela, sabendo que quem vai ter a obrigação de ganhar é o Palmeiras, porque o Palmeiras vai tomar iniciativa, porque ele sabe que se ele não resolver nos 90 minutos, a chance de não avançar é imensa. E tem uma coisa, sobre o Abel, e eu sou, assim, muito fã do trabalho que ele faz. Também. E quando ele reclama, quando os defensores dele reclamam que ele é tratado, às vezes, com um pouco de má vontade, porque às vezes ele também é muito chato e tal. É muita má vontade, porque era muito fácil em 2021 falar o Abel é retranqueiro, é reativo e tal. Ora, seu time vai fazer 91 jogos em 365 dias. Você queria que seu time fosse o quê?
fosse a laranja mecânica lá do Rino Smith. Palmeiras de 96 não dá. Não, mas aí eu discordo do seguinte, eu acho que hoje não tem mais má vontade com o Abel, não. Eu acho ainda que tem, não. ainda tem. Não, hoje eu não acho. Não, melhorou um pouco, mas até porque se extrapola. Melhorou porque ele ganhou muito. Se o ministro da Infraestrutura fala... Não só ganhou muito. Ele mostrou que ele pode jogar de várias outras formas. Ele já jogava e não se reconhecia. Acho até que ele se perdia. Não, eu era um que eu falava. Que tinha até a brincadeira chupa-pilhado. Eu falava, eu acho que ele joga excessivamente defensivo. Isso é uma coisa, mas ele já tinha repertório. Hoje não tinha, jogava muito defensivo em situações muito particulares. Porque é o seguinte, você, com 91 jogos em 300, ou seja, um jogo a cada 4 dias, você não tem, obviamente, tempo para treinar muitas variações, você tem que descansar o time, você está sendo cobrado todo dia. Então, em qualquer cenário, qualquer lugar do mundo, se trouxesse o Guardiola para dirigir um time aqui no Brasil, fazendo 90 jogos por ano, ele ia treinar muito para alguns jogos específicos e, na maioria, rapaziada, vamos fazer o mais simples. Fecha todo mundo e vamos tentar um contrato. Não. Aí você vai enganar outro também. Aí tu vai enganar outro. Tu vai falar que o Guardiola viria pro Brasil e teria um time defensivo. Não é isso. Foi ou não foi? Não foi. Não, o Pilhado. Pilhado, não seja apresentador do programa esportivo. Não fale o que ele não falou. Mas foi. Ele falou isso. Você pode trazer o Guardiola. Só que ele ia treinar o time. Eu vou repetir. Que ele vai treinar para alguns jogos específicos e na maioria ele vai jogar fechado pelo resultado. Na maioria você não ia treinar. Não ia jogar resultado. Não, ele ia ser mais ofensivo, mas é algo que o Abel falou ontem na coletiva. Ele até usou bem assim, é a primeira vez que eu vou falar isso, eu sou cada vez mais fã dos treinadores brasileiros, em cima dessa questão que não se tem tempo para trabalhar mesmo. Deixa eu falar um negócio assim, aí também eu acho muita ladainha, sardinha. Qual lugar do mundo que os times que chegam, os times que é para conquistar título, o treinador tem tempo de trabalhar a semana toda? Não, o Brasil que menos. O Brasil tem o calendário mais intenso e insano. Mas eles também têm tempo. Não, o Brasil é pior. Não. O Brasil joga muito mais. O sistema do Vamp é excelente. O Brasil joga mais ainda. Então eu vou do avesso, eu já vou do fim pro começo. No fim, nenhum lugar do mundo, concordo com você, porque... Time que chega, time que não chega tem tempo. Time que chega. Não, mas aqui se joga mais vezes a diferença aqui... Com menos qualidade. A diferença aqui é que aí você vai jogar mais até chegar no fim. Quando você joga no fim, aí é tudo igual. Aí é quarto domingo, é final de... Mas não é como é aqui, né? Mas são os grandões, Piperno. Os grandões que a gente está citando, eu entendi perfeitamente a sua tese. Quer dizer, joga mais, chega lá no final, todo mundo joga igual, mas antes ele teve um esforço grande. Mas, teoricamente, os grandões têm mais elenco. Também. Mais dinheiro, o Nogueirópolis tem 11 jogadores. O Nogueirópolis só tem 11 jogadores. Do início ao fim até morrer. Certo? Agora, grandão, rico, tem elenco bom. Nós falamos, recuando uma semana no tempo aqui, poxa vida, veja, no momento da substituição, o Vitor Pereira chamou fulano e Beltrano, não quero citar nomes, tá certo? Muito bem, chamou. E no mesmo momento, o Dorival tá chamando lá o Cebolinha e o Vidal. Então, ele olha pro banco e não chora. Isso acontece também com o Abel. O Abel resolveu o problema. O Palmeiras perdeu a obsessão de contratar um 9. Me ensinaram o Piperno e o Mauro Betti, porque o treinador estava resolvendo os pepinos em campo. Não tinha um jogador para aquela função que todo mundo achava que precisava, mas ele estava resolvendo o problema. Isso é verdade, pessoal. Quando o time brasileiro, quando foi que o time brasileiro chegava assim, pegava 10 milhões de dólares que contratava jogador? Então. É que o Flamengo faz hoje, é que o Palmeiras faz. Então quem chega mais, joga mais, é verdade. Sem dúvida, joga mais. Mas teoricamente tem que ter bom elenco. E outra coisa, você não vê nenhum dirigente, presidente, cartola importante reclamar que joga muito. Porque são essas competições que engrossam o pacotão, a grana. Porque é muito confortável. Você tem um patrocinador e vão botar patrocinador e um time que perde, perdedor. Que não chega, não vai estar na televisão. Ô, Vamp, mas tem uma informação importante. Primeiro a gente vai para um break rápido, só na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Só nesse ano, o Palmeiras já tem 53 jogos. Foi o número de jogos que o City teve na temporada passada. Peraí, é uma diferença bizarra. Deixa eu falar. E vai ter pelo menos mais 19. Não, 58. O City teve 58.
Então. 5 jogos a mais do que o Palmeiras tem já nesse momento. Deixa eu te falar. Então vamos lá. Tá começando a temporada europeia agora, né? Amanhã já começa o campeonato espanhol, francês, tudo. Aí, Inglês eu tava olhando, pessoal. Olha só. Os caras pegam, contrata Tico. Tico contratou. Não, Tico, você vai gostar. Contratou Jorge Jesus. achei que era eu, que aí eu ia falar, é um novo Beckham. Levou Jorge Jesus. Chegando. Jorge Jesus pede o Arão, pede alguns reforços. É eliminado pro Dinamo Kiev, que não joga. Nem Kiev por causa da guerra. Então, vou ter tempo pra treinar, mas meu time tá fora da Liga dos Campeões. Legal, pergunta pro presidente, pra torcida, se quer. Mas é muito pouco tempo de trabalho. Então vai ter agora só lá. Você vai ficar tranquilo, é Istambul, você pode viajar ali, ó, entre Ásia e Europa, você tá ali, fica à vontade, semana toda tem pra treinar e ver todo mundo dia de quarta e terça jogando Liga dos Campeões. É isso. Vê se quer. Patrocinador bota aqui, pô, vou tá aí enfrentando, posso cair no grupo do Barcelona, do City, o mundo todo vendo. Legal. Aí eu tô vendo outra competição começou. Bayer Leverkusen. É a terceira força do... Tá entre a terceira e a quarta força do futebol alemão. Né? Que ali é o Bayern de Munique, aí vem Dortmund, Leipzig e ele, né? Eliminado pelo time da terceira divisão da Copa da Alemanha. Não, outra coisa, Vamp. Foi eliminado agora. Não. É bom? Vai ter tempo pra treinar. Não, e o discurso... eu sei, mas... Esse discurso não, mano, esse time discurso, que chega, pergunta se o Botafogo não quer discurso. Não, eu sei, mas que é um fato, Pra mim, é pra minimizar a eliminação. Porque, pode ver, tem que ter boa memória. Perdi o cabelo, mas não o cérebro. Aí é o seguinte, isso já é uma grande vantagem. O que eu queria dizer, quando é eliminado, você ouve muito discurso assim, pronto, agora vai focar nessa competição. Como se fosse uma virtude. Que maravilha, eu estava torcendo para perder, para ficar só focado nessa competição. Não é verdade. Esse é discurso para enganar ingênuo. Professor, porque não é verdade. Professor, e só para você ter ideia e negócio de... Ivan, são números equilibrados, tá? Porque é o que você falou, em 2020, quando o Palmeiras chegou em todas as finais, ele jogou quantos, Boni? 77 jogos. O Liverpool, na temporada passada... Não, mas em 2021 jogou 91. Foi o time que mais jogou no mundo. Na temporada passada, o Liverpool jogou 63. Aí são números não, mas peraí, mas vai pegar. Claro que equilibrados. Não, só um minuto que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, e aí eu preciso estar com a palavra para não te cortar. Ainda bem. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube, todos com uma baita audiência. Muito obrigado. Fala, Mauro Betti. Não, só para dizer que no ano passado, claro que não é exatamente o mesmo recorte que a temporada europeia, e aqui a gente pega o ano, vai de janeiro a dezembro, enquanto não inventam mais um mês para caber o calendário brasileiro. O Palmeiras jogou 91 vezes. Sim. O Liverpool jogou quantas? 63 na última temporada. Aí vai você conta, sabe o quê? Estadual. Nunca mais estadual. Sim, aqui. Agora pergunta se o estadual, eles botam a cavalaria principal. Os jogadores que jogam estadual, Palmeiras, Flamengo, ano passado, Palmeiras, só quando chega semifinal. Lá em 21 foi só na semifinal contra o Corinthians. Para o clube conta o número de jogos, para os atletas não. Não, eu sei, mas eu monte de atleta não joga até por isso que tem que... Mas até por isso que você tem que equacionar. E hoje se corre... Você, Vampeta, pegou uma época que o seu Corinthians 98, 99 jogava quase 100 vezes por ano. Era um negócio tinha Rio, São Paulo, que era um absurdo, o calendário conseguia ser ainda pior. Mercosul, deu uma melhorada. Só que, de novo, lembrando, um atleta da sua época corre mais ou menos a mesma coisa que se corre hoje. Só que hoje, de 5 a 6 vezes mais intensidade, aqueles piques mais curtos. Se corre muito mais do que era antes e se desgasta, evidentemente, fisicamente muito mais do que na sua época. Mas o trabalho é mais... E o jogo lá, muitas vezes, é mais corrido, tecnológico. Né? Sim, mas mesmo assim o ser humano é mais ou menos o mesmo. Eu sei, mas o ser humano pode ser, entre aspas, turbinado. Mas não tanto. Não, turbinado, não, né? Turbinado no sentido de... Eu sou turbinado. No sentido de cair... Agora, em vez de um pilhado, é um turbinado. Não é isso. Tico turbinado. Atenção, a fisiologia hoje permite deixar o jogador mais apurado do que se recuar 15, 20 anos no tempo. O que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que tem que ter 300 jogos por ano, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não justifica, primeiro, a tecnologia é melhor elenco, essa coisa toda. E a gente está falando aqui daqueles que chegam, termo usado por vocês aqui, tá certo? Não estamos falando
falando daquele que só tem uma competição, puxa vida, que maravilha, tenho pelo menos uma copinha, alguma coisa para participar. Não, só de grandões nós estamos falando aqui. Esses caras, pega lá, meu Deus, você tem que olhar a folha salarial, número de jogadores inscritos, aquela choradeira toda que teve do Flamengo para enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo, naquele período do Covid. Vocês lembram todos? Então, aí a CBF, que só faz lambança, deu um número lá, nós vamos checar. O Flamengo tinha 100 jogadores inscritos. 100. Claro, desde Nogueirinha ao Zico Informa. Eu sei disso. Mas 100 jogadores inscritos. E aí 10 estavam com Covid. Ele tem que usar esse pacotão de alguma maneira. Mas aí eu não acho que foi choradeira, não. Eu defenderia qualquer clube que tentasse alguma coisa perdendo 10 jogadores. Só que veio para São Paulo, é porque nós tivemos exemplos anteriores e que teve jogo da mesma maneira em outras equipes e naquele momento. A gente sabe disso. É só choradeira, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Mas aí o Flamengo veio e encarou o Palmeiras aqui. E ganhou. E foi a garotada, esses meninos, o Sub-12 do Flamengo, foi. Empataram, né? Esse time foi recebido. Empatou. Ganhou no último. Esse grupo de garotos foi recebido com um carro de bombeiro no Rio de Janeiro. Com razão. Então, é esse o problema. Tem elenco, os grandões tem que jogar. E quando sai de uma competição, poxa vida, agora a nossa cavalaria vai ser focada só nessa competição. Eu não acho isso. Eu estava numa feira fazendo um evento de plano de saúde. Plano de saúde? Plano de saúde, seguro de vida, plano de saúde. E o patrocinador da Copa do Brasil, uma empresa de seguro que patrocina a Copa do Brasil, gasta uma moeda. E eu tô lá no camarim para entrar, que eu ia participar de uma pergunta lá. E a diretora tá lá. Quando ela viu que o Grêmio Internacional foi eliminado da Copa do Brasil, e time importante, ela quase dá um xerique. Ela falou, o Grêmio saiu da Copa do Brasil, o Inter. Olha o prejuízo que eu vou ter, porque ela quer a marca dela estampado. Então que eu falo assim, tá bom, vai saindo que você vai arrumar patrocinador master de não sei quantos milhões. Vai só caindo pra ver se acha. A gente viu aí o Botafogo, quanto tempo tava sem patrocinador master? O São Paulo querendo aí, ó, buscando aí patrocinador master há um tempão. Ô, meu irmão, há um sacrifício. O ano passado, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB. Foi um dos piores momentos do Abel. Tinha muro pichado, gente criticando, esse retranqueiro perdeu pro CRB. Tinha acabado de ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Aí eu fico imaginando também no patrocinador. Eu tô falando, eu tava lá na Copa do Brasil. Mas isso também ajudou o Palmeiras a ser bicampeão da América. Claro. Dentro disso. Ninguém quer, ainda mais contra o CRB nos pênaltis do Allianz Parque. Mas de fato foi o que aconteceu. O Palmeiras teve mais semanas para trabalhar. Como agora não tá na Copa do Brasil, provavelmente ele vai aproveitar. Ser uma vantagem. Agora você vê, por exemplo, a Jovem Pan a Jovem Pan de Buenos Aires, sem Boca, River, Independiente, Raça, essa galera toda jogando Libertadores. Quer dizer, tem que cobrir Vélez jogo do Vélez e Tajeres. É difícil. Convenhamos, não é o cenário desejado. Eu trabalhei numa firma em que a final da Libertadores foram duas, aquelas de 14 e 16, que não foram fáceis, né? Maravilhoso o tamanho de Libertadores de 14, São Lourenço e Nacional do Paraguai. Então, e 16 Atlético Nacional da Colômbia e Independente del Valle. Você sabe que no final do jogo do Palmeiras ontem, a torcida do Galo deu uma vaia, não foi? Vaiou o time, não foi? Foi. Mas você sabe por que vaiou? Não é porque os caras jogou mal, é porque. Não é nem pelo resultado de 2-2. É imaginando que se não der certo aqui, acabou a temporada. E Piano, você queria falar? Mas eu também acho que o Palmeiras também estava desgastado. Eu acho que também não dá pra dar um mole desse, de você abrir 2-0, poder abrir 3 e sair com 2-2. Mas fala, Piperno. Não, o Atlético Mineiro, ele finalizou anteontem a venda da parte dele no Shopping Diamond Mall, 340 milhões de reais. Era um belo patrimônio, talvez a parte mais vistosa do patrimônio do Galo. O Atlético vendeu. O Atlético, a gente sabe que é um clube que hoje tem lá perto de 1 bilhão e 300 milhões de reais em dívidas. Então, desses 340 milhões, ele recebe uma grande parte à vista, o resto parcelado em 12 vezes, e com isso atenua um pouco esse débito. Tudo isso para falar sobre a necessidade que o Atlético tem de premiações por títulos, por chegar em final, semifinal. O Atlético é um clube, assim como o Corinthians, se não chegar longe em competições, eles têm muita dificuldade para fechar as contas, porque eles têm elencos muito caros e investiram nesses elencos caros exatamente
é uma aposta de risco, porque eles dependem de ganhar títulos ou então de chegar longe para ter premiação. A verdade é que o Atlético vai ser vendido. Fede, o Atlético vai ser vendido para um desses mecenas aí. Ou pro Ricardo Guimarães, lá do BMG, ou pro Menin, da MRV. Vai ser vendido. Tá Tem uma dívida legal. gigante com esses caras vão negociar para serem os donos do Atlético. Não tem como. Uma SAF, o débito é muito alto. É de mais de R$1 bilhão, mesmo amortizando uma parte com isso aí.